Nós vamos fazer uma pequena apresentação falando dos números do trimestre. Eu estou contando aqui com a participação dos demais diretores, o Henrique Zugman, que é o diretor responsável pelo negócio papel, florestal e resinas, o Lindomar Lima, que é responsável pelo negócio embalagem, o Fabiano, que é o nosso diretor de pessoas, estratégia e gestão, e o Edivan, que praticamente todos conhecem bem, é o nosso CFO. Good afternoon to everyone. We're starting our presentation. Boa tarde a todos. Estamos iniciando a nossa apresentação. And we'll have simultaneous translation. 2020, teremos a tradução simultânea. Só precisam selecionar o botão. And if you have any questions, you can. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem escrever também pelo chat, ok? Então, vou fazer em português a apresentação e terá tradução simultânea para quem quiser ouvir a apresentação em inglês. Muito bem. Só tirar aqui. Falando um pouquinho dos números do terceiro TRI, nós tivemos um EBITDA ajustado de 55,6 milhões, com crescimento de 10,4% em relação ao terceiro TRI de 2019 e um EBITDA exatamente igual ao que nós fizemos no segundo TRI de 2020. Nós tivemos uma receita líquida de 261,4 milhões, 9,4% em relação ao terceiro TRI do ano passado. A gente vai comentar mais à frente, nós tivemos um mês muito forte de demanda, principalmente no papelão do lado, mas também no nosso negócio papel, e que representou aí boa parte desse incremento de receita que houve em relação ao terceiro TRI do ano passado e também em relação ao segundo TRI. Nós fechamos o mês com uma dívida líquida EBITDA de 1,1, já aqui com os recursos da oferta em caixa, né? Esse número é 73,9% menor do que nós tínhamos no terceiro TRI do ano passado. Quando nós consideramos os créditos de PIS/COFINS, mais a venda de alguns ativos que nós fizemos no ano passado e que temos recursos a receber ao longo desse e do próximo ano, abatendo da dívida, né, a nossa dívida líquida EBITDA ela cai para 0,42. Os investimentos desse trimestre foram 17,3 milhões, mais ou menos em linha com o que nós fizemos nos 2 primeiros trimestres desse ano. Como eventos aqui importantes desse trimestre, nós tivemos a oferta pública, né, o follow-on da Irani, no dia 22 de julho, em que nós captamos 405 milhões, totalmente voltados aí para o nosso ciclo de investimentos que nós estamos chamando de plataforma Gaia, que compreende aí 5 projetos nessa fase inicial e talvez mais alguns aí mais à frente. Que é o que nós estamos mencionando aqui, que nós estamos chamando de plataforma Gaia. Gaia significa terra, né? E nós decidimos por esse nome justamente porque a maior parte dos nossos investimentos eles têm um benefício ambiental bastante expressivo. O Edivan, tem algum comentário aqui complementar, né, nesses números gerais? Não, Sérgio, acho que pode seguir. Muito bem. Quando a gente olha aqui receitas em relação ao terceiro TRI, como eu falei, 9,4% acima, uma exportação menor nesse trimestre, justamente porque nós tivemos uma demanda muito forte no mercado interno, então elas representaram 15,5% da nossa receita no terceiro TRI, contra 19,1% no terceiro TRI do ano passado, e bem abaixo do que nós fizemos percentualmente em termos de exportação no segundo trimestre, que foi um trimestre em que nós tivemos um mercado interno bem mais fraco por conta da pandemia e exportamos mais. Nós tivemos um resultado líquido de 25.558.000, 67% praticamente maior do que nós fizemos no terceiro TRI do ano passado. Neste mês, nós tivemos um lucro da operação relevante, mas também tivemos um evento que foram os créditos de PIS/COFINS, que aquela ação que nós tivemos na Irani o ano passado, de 143 milhões, agora nós tivemos um complemento dessa ação referente à São Roberto, que foi aquela empresa que nós adquirimos no final de 2013 e que nos deu aqui um crédito complementar de cerca de 17 milhões, em líquido deu em torno de 12 milhões.
O EBITDA, como eu falei, está bastante em linha com o segundo trimestre. Ele subiu 10,4% em relação ao terceiro trimestre do ano passado, e aqui sempre falando de operação continuada, né? Os números do terceiro tri do ano passado foram, inclusive, menores, quando a gente considera os números divulgados do ano passado, que nós tínhamos ainda Vila Maria dentro dos nossos números. Mas, considerando a operação continuada, nós tivemos um incremento de 10,4%, 55.635.000, com uma margem EBITDA de 21,3%. Divan, ia fazer um comentário aqui? Não. Então, pode seguir. Falando do negócio de papelão do lado, é um negócio que nós estamos tendo, está extremamente vigoroso nos últimos meses, por uma surpresa de todos, né? Nós não imaginávamos um segundo semestre tão forte como estamos vivendo. Desculpe. A BPO, só para vocês terem uma ideia, cresceu 10,2% em volumes, né? Com um total aqui de 1 milhão de toneladas contra 936 no terceiro tri do ano passado. E nós crescemos um pouco mais, né, também considerando a operação continuada, 12,7%, com 43.167 toneladas contra 38.300 que nós tivemos no terceiro tri do ano passado. Comentário aqui, por que dessa dinâmica tão forte, né? A gente está vendo, durante a pandemia, a gente viu um crescimento muito forte de dois segmentos principais, que foi o segmento alimentício, que é o mais representativo das categorias do mercado, e também a parte de higiene e limpeza, dado o maior consumo desses produtos nas residências durante o período da pandemia. Essa dinâmica ela permanece durante esses meses, principalmente porque ainda existe um isolamento social relevante, enquanto não se tem uma vacina ou um remédio eficaz aí para a Covid, né? Então, esse consumo de alimentício, higiene e limpeza tem se mantido em níveis acima do histórico, e houve um retorno dos demais setores, a partir do mês de julho, principalmente, houve um retorno dos demais setores, tentando recompor estoques, né? Essas empresas tiveram seus estoques reduzidos bastante por conta da paralisação das atividades durante o período de pandemia, e aí estão tentando uma reposição de estoques, mas têm tido bastante dificuldade de comprar volumes acima da média histórica, justamente porque as principais empresas de papelão do lado estão com suas capacidades tomadas, e isso tem levado, inclusive, a recordes de produção no mercado em relação à média histórica, né? Em relação ao histórico para o mesmo mês. Houve recorde no mês de agosto, no mês de setembro, no mês de julho também. Foram 3 meses em seguida de recorde de expedição, e nós estamos projetando um novo recorde aqui para o mês de outubro. Os preços, nós tivemos um incremento aqui, comparando em um ano, de 4,1% na média, né, do papelão do lado, e 4,6% em metros quadrados. E aqui o incremento de volume em metros quadrados, 10,3%, muito parecido com 10,2% em toneladas, e na Irani 11,9%, levemente abaixo do 12,7% em toneladas, são 90 milhões de metros expedidos. E o preço aqui, como eu falei, evoluindo 4,6%. Então, essa dinâmica do papelão do lado, ela prossegue, e tem causado um relativo estresse aí no fornecimento de papelão do lado do mercado como um todo. Felizmente, a gente tem conseguido atender nossos clientes considerando suas médias de compra históricas, mas com prazos adequados e com nível de serviço bastante bom, né? As nossas operações elas vêm respondendo muito bem a essa demanda maior de papelão do lado aí nesses últimos meses. Lindomar, quer fazer algum comentário adicional aqui? Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria, Sérgio, quando você diz em retomada, né, eu queria trazer como destaque aqui o eletroeletrônico e também o eletrodoméstico, conhecido como linha branca, né, a partir do segundo semestre, e colocaria aqui também o e-commerce, que tem tido um crescimento aí exponencial no Brasil, e puxado um pouco também pelas exportações, principalmente no setor frigorífico, né. Em relação a preço, acho que a gente vem trabalhando com bastante firmeza na implementação do reajuste, né? Fomos muito bem sucedidos até aqui. Estamos avaliando a possibilidade também aí de um novo repasse já no mês de dezembro, em função da elevação do custo das aparas, né? Falando em aparas aqui, o movimento
de reajuste no negócio de embalagem tem um descasamento em relação às aparas, até porque o movimento de reajuste ele acaba ocorrendo depois do movimento de subida do preço das aparas, né? Por outro lado, esse movimento de subida do preço das aparas, de certa forma, acaba nos favorecendo para a recuperação aí das margens nas embalagens, até porque uma eventual queda no preço das aparas e um possível recuo no preço das embalagens ele acaba ocorrendo aí numa velocidade menor. A gente realmente tem feito um trabalho muito bacana, principalmente em termos de recuperação de margens no negócio de embalagem. Eu acho que aqui vale a pena ressaltar esses pontos aí que o Lindomar coloca, né? Primeiro, o e-commerce, né, que eu não cheguei a mencionar, ele tem tido um papel super importante também no aumento dos volumes. Hoje, praticamente tudo vai em caixa de papelão, né? E isso acaba tendo uma influência bem importante no mercado. O dólar, nesse nível, também ele acaba contribuindo com maior exportação de produtos, isso faz com que saia mais caixa e entre menos caixa de produtos importados, o que acaba também afetando aí o mercado de aparas de alguma forma. Eu acho que vale a pena ressaltar esses dois pontos aí que o Lindomar coloca, né, sobre o aumento de preços. Nós estamos fazendo aumentos de preços a cada mês. Fizemos no mês de setembro, que já foi capturado no resultado desse trimestre. Fizemos novamente no mês de outubro. Já completamos um aumento também no mês de novembro e faremos um último aumento no mês de dezembro. Isso por conta dos aumentos que nós temos tido nas aparas e também aproveitando esse momento de mercado muito mais demandado para a recomposição de margens. Nós passamos aí alguns anos com recessão, 2015 e 2016 foram anos muito difíceis para o papelão do lado em função da recessão e não tivemos oportunidade de recomposição total das margens ao longo desse período. Então, nós estamos recompondo as margens e fazendo os ajustes adicionais aí necessários para recompor o custo de aparas, mas a gente deve ter uma elevação expressiva nas nossas margens no quarto trimestre desse ano, por conta dos aumentos de preços que estão acontecendo, tanto no negócio de papelão ondulado, como no negócio papel, que a gente vai comentar aqui no próximo slide. Com relação a papel para embalagens, né, nós tivemos uma pequena queda de vendas em relação ao terceiro TRI do ano passado, 32 mil toneladas para 31.923. Essa queda ela se deve a uma maior transferência de papel para embalagem rígida, né, para embalagem de PO, que o ano passado nós vendemos 8.700 toneladas no trimestre e esse trimestre vendemos 8.300. Nós estamos transferindo mais papel para nossas unidades de embalagem em função do aumento de volume de papelão do lado, mas os papéis de baixa gramatura e média gramatura que nós vendemos para sacos no mercado, esses tiveram uma pequena alta em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Preço subindo 2,7% na baixa gramatura ou no papéis para sacos e 3,7% nos papéis para papelão do lado. Papéis para sacos aqui tem influência de mix, né? Nós tivemos principalmente o segmento de baixa gramatura, ele vem retomando ao longo desses últimos meses. Neste mês de outubro nós estamos praticamente com um mix inclusive melhor do que nós planejamos para esse período, mas durante o terceiro trimestre nós tivemos pelo menos o primeiro e o segundo mês com um mix pior do que nós orçamos, por isso esse incremento de preço numa visão anual ele ficou baixo, mas já nesse próximo trimestre a gente vai ver uma situação de preços bastante favorável em função da melhora do mix e também de aumentos de preços que nós estamos implementando no mês de novembro, principalmente para a alta gramatura. E no caso do miolo, 3,7%, nós vendíamos um volume bem menos expressivo de miolo no terceiro trimestre do ano passado, elevamos as vendas a partir do início desse ano, e estamos aqui com um aumento de preço de 3,7%, mas também projetando já no mês de outubro um aumento de preço expressivo e também no mês de novembro nós prosseguimos aí acompanhando o aumento das aparas, então devemos ter aumentos de preços todos os meses enquanto as aparas estiverem pressionadas. Então vale a pena ressaltar que, apesar de as aparas terem pressionado as margens do terceiro trimestre, elas favorecem um processo de recuperação de preços e margens nesse último trimestre, que vão mais do que compensar o aumento de custo que nós tivemos nas aparas, mas também recompor margens de períodos anteriores que nós perdemos aí por conta de recessão e que não tínhamos tido um momento tão favorável de mercado para a recomposição de margens históricas.
Nesse mercado aqui, Henrique, tem algum comentário adicional? Boa tarde a todos. Tem assim, só para explicar na questão de preços de embalagem flexível, né? Quando aparece 2,7%, parece um aumento de preço pequeno, né? Mas a baixa gramatura, só para vocês terem uma ideia, ela tem um preço de venda, né, entre R$ 6.500 e R$ 7.200, enquanto a alta gramatura ela tem um preço que varia entre R$ 3.200 e R$ 4.500. E o que aconteceu? O mix da baixa gramatura, né, a gente vendeu 21% a menos no terceiro TRI de 2020 de baixa gramatura em relação a 2019. E essa recuperação já está vindo mês a mês. Se a gente separasse alta e baixa gramatura, aí a gente ia ver que a alta gramatura subiu 9% de um TRI para o outro e a baixa gramatura subiu 14%. Mas quando eu coloco os dois juntos, aí em função de vender menos baixa gramatura, aí dá só 2,7%. Vale destacar também no mercado de embalagem flexível o crescimento exponencial que tivemos para teledelivery, tá? De restaurantes, iFood, Rappi e restaurantes diversos. A gente está muito forte nesse segmento, a gente está presente em todos os teledeliveries, né? Que somos muito fortes e protagonistas nesse mercado. Nosso crescimento tem sido exponencial. E quando olha a questão do preço de miolo, aqui tem uma pequena correção que a gente vai fazer para a próxima apresentação, que em março de 2020 mudou a tributação do ICMS, de 17% para 12%. Então, quando a gente olha aqui o 2.311, está com preço de 17%. Em Santa Catarina, né? Em Santa Catarina, isso. Quando a gente olha o 2.398, as vendas para Santa Catarina foram com 12%. Nesse intervalo aqui, eu fiz uma conta aqui, dá mais ou menos de um miolo, um aumento de 11%, comparando, já fazendo essa correção aqui, de aumento de preço no miolo, que na próxima apresentação a gente vai corrigir. Por isso, acho que o ideal é trabalhar com preços líquidos, né? Mas no papelão do lado também sofre desse mesmo efeito, né? Nós temos uma venda expressiva para o estado de Santa Catarina, que também tem esse efeito do ICMS. Muito bem. Quando a gente olha aqui as aparas, que eu acho que é um ponto bem importante, que tiveram uma alta expressiva aqui na comparação de trimestres, o mercado, que é a Angut, a associação que acompanha os preços de aparas e papel no Brasil, teve uma alta de 17% nas aparas em relação ao terceiro TRI de 2019, e no nosso caso nós tivemos um aumento um pouco menor, de 13,7%, em função de nós termos um volume maior em Santa Catarina e está embutido aqui o frete, então acaba tendo um desempenho um pouco melhor por conta disso. Mas aqui sobre a Aparas, elas continuaram pressionadas no mês de outubro, mas nós olhamos isso sempre com duas perspectivas. Claro que ter um aumento de Aparas tem uma pressão de custos de curto prazo importante, mas, por outro lado, favorece muito os aumentos de preços nas embalagens, né? Principalmente num trimestre demandado como esse, a justificativa de aumento de preços por conta de aumento de aparas, ela já é recebida pelo mercado como natural, e os repasses eles acabam acontecendo de uma forma muito mais fácil do que aconteceriam se não houvesse aumento de aparas, sustentando, né, a argumentação para os aumentos de preços de embalagem, né? Então, apesar desse aumento aí que nós tivemos importante no trimestre, prossegue no quarto trimestre, a gente tem conseguido aumentos de preços nas embalagens em percentuais bastante expressivos e que mais do que compensam esse aumento de custo nas aparas e, como eu disse, vão levar inclusive a uma recomposição de margens históricas do papelão do lado, principalmente. Quando a gente fala aqui do negócio resinas, esse foi um mês em que nós tivemos um volume um pouco menor de vendas, nós tivemos um volume expressivo de vendas no segundo trimestre. Numa visão anual, a gente deve superar o nosso planejado e superar o que nós fizemos o ano passado, mas no terceiro trimestre nós tivemos um volume levemente menor de venda, 7,5%, 3.146 toneladas contra 3.401, e com preços com uma evolução aqui da goma resina, que é a matéria-prima que nós utilizamos para a fabricação da resina do breu e da terebentina. Aqui é breu? Aqui é breu, né? Aqui é breu.
Desculpa, aqui é o preço de venda do breu, especificamente 18,4%, 4.323 contra 3.651, uma evolução expressiva, bastante influenciado pelo dólar, né, ao longo desse ano. E o preço da terebintina caindo 32,3%, isso em função daquele fenômeno de uma operação que foi descontinuada ao longo do ano passado e que retomou, e naquele momento, enquanto aquela operação foi uma fábrica da BASF que explodiu na Europa, né, e nós tivemos essa operação paralisada por um período longo. Quando foi retomada essa operação, os preços voltaram aos níveis históricos, por isso essa queda de preços em reais, apesar de o dólar ter compensado parte desse preço. Quer complementar aqui, Henrique, por favor? Não, é isso aí, na verdade, essa questão de volume aqui, a questão de logística de navios que saem do porto, né? Como o Sérgio comentou, nosso volume durante o ano vai ser maior do que o ano passado, né? E a questão de preços aqui, apesar dos preços terem, a grande questão do preço aqui foi a questão da moeda, né? A matéria-prima, que é a goma, resina, onde 85% compramos de terceiros, ela baixou, contribuindo para o resultado da cadeia. E a outra boa notícia é que a gente está vendo uma perspectiva de melhora de preço em dólar, tanto o breu quanto a terebintina, nos últimos 2 meses do mês, o que vai contribuir para esse negócio terminar com um resultado melhor. Basicamente, impulsionado pela demanda da China. Muito bem. Entrando aqui no financeiro, né, nossa dívida total ficou em 640,4 milhões, tem uma dívida líquida de 263, uma posição de caixa de 377,4 milhões. Como eu falei, uma alavancagem de 1,1, e considerando os créditos que nós vamos receber, os créditos fiscais que já estão sendo compensados e recebimento do terreno da Vila Maria, parte daquele 4 milhões ainda que está faltando da venda das florestas da CMPC, a gente chega em 0,42, sendo 7% em moeda estrangeira, 93% em moeda nacional, 84% no longo prazo e 16% no curto prazo. Então, uma reconfiguração aqui do nosso endividamento pós-oferta bastante boa e que abre espaço aqui para o ciclo de investimentos que nós estamos iniciando. Odivan? Eu acho que vale comentar uma primeira medida, que foi o liability management, que nós fizemos com o caixa captado na oferta, né? Então, nós estamos liquidando as operações, os financiamentos, os empréstimos mais caros do que o custo médio, para reduzir ainda mais o custo da dívida. Nós não temos muito espaço mais para trabalhar nisso, né? Dado que o nosso principal papel hoje no mercado é a debênture verde de 505 milhões. Então, e essa a gente não pretende recomprar, nem tem previsão, né, na escritura para isso. E aí, o segundo ponto importante é o trabalho que a gente já está fazendo para buscar o funding para os investimentos, né? Então, a gente está trabalhando com o nosso plano A, com o BNDES, está avançando bem no BNDES, nas linhas de financiamento típicas, né, para esse tipo de empreendimento, que tem prazos bastante longos e taxas bastante interessantes. E claro que a gente também tem plano B, que seria buscar aí operações de mercado, mas o plano A é buscar o financiamento com o BNDES para realavancar a companhia dentro da nossa política financeira, né, buscando otimizar a estrutura de capital e com isso manter ao longo de todo o desenvolvimento dos investimentos uma alavancagem, o nível da alavancagem bastante baixo, né, e adequado, ao mesmo tempo em que a gente consiga implementar os investimentos com bastante conforto de caixa. Então, acho que esse é o nosso trabalho agora na área financeira, as duas principais frentes, né? O liability management terminando, não tem muito espaço, e o foco total aí no funding aí dos projetos de investimento. Muito bem. Dando continuidade aqui, quer falar aqui sobre a... Sim, nós seguimos, né, então, com a migração para o novo mercado, né? Tivemos no dia 10 a Assembleia de acionistas, né, que aprovou a migração para o novo mercado, e também a Assembleia dos Preferencialistas. Nós estamos no período agora de direito de recesso dos preferencialistas, que termina no dia 11/11,
E a nossa expectativa, né, que a documentação está toda ela bem encaminhada, já trabalhando com a B3 na revisão da documentação, das políticas, né? Então o estatuto já está reformado, estamos aí na antessala da conclusão desse processo e a gente pretende concluir aí até o final desse mês de novembro, né, a depender também do andamento e dos prazos da B3 para isso. Mas a gente quer terminar aí no mês de novembro com esse processo concluído e a companhia listada no novo mercado, que era uma das combinações que nós fizemos na época do IPO, né, em julho, de que nós faríamos todo esse processo, né. Então tá andando bem, tudo dentro do planejado. Muito bem. A expectativa é terminar antes do prazo, né, que era 6 meses lá que nós tínhamos. A plataforma Gaia, como eu mencionei, nós temos um landing page aí no nosso site. O objetivo aqui é organizar de uma forma bastante transparente aí para o mercado todos os nossos projetos, né? Então, o Gaia 1 é o projeto de expansão e recuperação de químicos e utilidades, que tem o seu principal equipamento aqui, a caldeira de recuperação. A expansão da embalagem de Santa Catarina, o Gaia 2, reforma da máquina 2, o Gaia 3, repotenciação da PCH Cristo Rei e da São Luís, Gaias 4 e 5. Os projetos do Gaia 1 e Gaia 2 estão andando bastante bem. Nós estamos concluindo a engenharia básica do Gaia 1 e já definindo as próximas fases. O Gaia 2, a fase de planejamento já estava bastante avançada, nós estamos na negociação dos equipamentos e início aí, logo no começo do ano que vem, das obras civis. Nossa intenção é caminhar com os projetos em linha aí com os cronogramas que nós divulgamos para o mercado e, se possível, até antecipar a finalização dos projetos. A reforma da máquina 2, nós estamos antecipando em relação àquele prazo que nós tínhamos divulgado para o mercado, justamente por conta dessa maior demanda que a gente está tendo de papéis para sacolas, que é o principal papel que é produzido nessa máquina. Os impactos da plataforma Gaia, né, até sustentando aí o nome Gaia, né, nós temos um aumento de capacidade produtiva de 29% de celulose e 23% de aumento de produção de papelão do lado, chapas, caixas, por conta da expansão de Santa Catarina, né? E na geração de energia, nós vamos ter um impacto de 56% no aumento da geração com a caldeira de recuperação, 10% com o Gaia 4, que é Cristo Rei, e 33% com o Gaia 5, que é a repotenciação da PCH São Luís. Bem, eu acho que aqui tem algum complemento, Fabiano? O Fabiano é responsável aqui por toda essa parte de suporte, né, de acompanhamento dos projetos. Sérgio, se puder tornar um slide, eu acho que só destacar um pouco sobre a marca, né? Essa marca ela simboliza o ciclo da natureza e da vida do planeta, né? Como tu mesmo falaste no início. E a união entre o símbolo infinito aí do G e do A, né? Que faz uma releitura clássica aí das representações de reciclagem e da economia circular, né? Esse é um pouco aí o espírito da nossa marca. Muito bem. E a abertura aqui da marca é porque para ter uma conexão com o ambiente, né? Ela não fecha aqui. Isso, exatamente. Tá bem. Esse pessoal de marketing pensa em tudo. Muito bom. E o Fabiano, ele é responsável pelo nosso PMO, né? Está vinculado a ele. Então, todo o acompanhamento da execução dos projetos, tanto do ponto de vista de budget quanto de prazos, né? É acompanhado rigorosamente aí pelo nosso PMO. Muito bem. Eu acho que do ponto de vista da apresentação é isso. Agora a gente vai abrir aqui um espaço para perguntas, mas só ressaltando aqui a nossa equipe de RI, né? O Odivan aí como responsável por essa função dentro da empresa, que tem tido aí bastante contato com o mercado. O Evandro, que é o nosso gerente de contabilidade, o Marcos Souza, gerente financeiro, o Alex, nosso coordenador de contabilidade e relações com investidores, a Mariciane, que está na ponta de contato aí com o mercado, que é a nossa responsável por relações com investidores, analista, e o Emanuel Trevisol, que é o nosso analista financeiro, que também compõe a equipe aqui, que está o tempo todo aí à disposição dos nossos investidores. Muito bem, eu acho que do ponto de vista da apresentação era isso. Agora a gente abre um tempo aí para as perguntas que houver. Fiquem à vontade, a gente vai estar aqui
eu vou estar passando aqui as perguntas, aquelas que eu souber responder, eu já respondo, aquelas que eu não souber. E Sérgio, nós vamos abrir o microfone, tá? Para quem quiser fazer as perguntas. Oi? Então, nós vamos abrir o microfone. E quem quiser fazer pergunta ao vivo, também o microfone vai ser aberto. Eu vou abrir aqui, tem o do Caio, né? Que já pediu aqui desde o começo. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir o microfone aqui. Bem. Caio, deve estar aparecendo para ti uma mensagem aí, Caio. Oi, pessoal, boa tarde. Me ouvem? Sim, ouvimos bem. Obrigado pela apresentação. Eu tenho duas dúvidas sobre esse ponto que vocês tocaram de aparas e de margens e de repasse de preço também. Eu lembro que vocês no terceiro trimestre tinham falado em um aumento de preço. Se vocês puderem lembrar a ordem desse aumento de preço também, acho que, se eu não me engano, era na casa dos 8%, que acho que ainda não foi, a gente ainda não enxergou ele totalmente na receita unitária do terceiro TRI. E o que eu queria entender, na verdade, também, que vocês mencionaram bastante, sobre o aumento do custo da aparas, também influenciando essa maior facilidade para repassar preço no papel ondulado, no papel também. E eu queria entender 2 pontos. O primeiro, como é que está, primeiro que vocês me lembrem, por favor, quanto que vocês anunciaram de aumento de preço no terceiro trimestre, quanto está anunciado para o quarto trimestre, e, de novo, quanto que a gente pode esperar, de fato, de aumento de receita unitária para o quarto TRI. Eu acho que esse vai ser um ponto crucial para a gente conseguir calcular o impacto em margem de vocês e essa volta na margem de vocês agora para o quarto TRI. E o segundo ponto também, que acho que é a mesma coisa que o Caio Ribeiro perguntou, o custo das aparas, que agora já está perto de R$800 por tonelada, ele deve continuar impactando a margem de vocês no quarto TRI, talvez até em 2021. Eu queria entender um pouco o que vocês estão enxergando no mercado de aparas agora, por quanto tempo vocês acham que esses preços vão continuar altos e se vocês acham que esse nível de preços é sustentável também, devido aos fatores que a gente conhece, de demanda forte, de alta do dólar, enfim, queria ouvir um pouco de vocês. Obrigado. Tá bem. Bom, primeira pergunta sobre preços, a gente não pode estar divulgando percentuais exatos do que nós estamos aumentando de preços para o quarto trimestre, Caio, mas nós temos feito aumentos de preços todos os meses. Nós fizemos um aumento de preços parcial no mês de setembro, que já foi capturado aqui nos números do terceiro TRI. Fizemos um novo aumento de preços no mês de outubro, que já está totalmente implementado. Fizemos um novo aumento de preços no mês de novembro, bastante expressivo, e que já está implementado, e estamos organizando um novo aumento de preços no mês de dezembro, se as aparas se mantiverem nessa trajetória de alta. Então, são aumentos de preços expressivos. Como eu disse, eles mais do que recompõem o custo das aparas. As aparas representam entre 20% e 25% do custo total da Irani, e os aumentos de preços eles estão vindo em percentuais bastante expressivos, por isso que a gente fala numa recomposição de margens históricas, né, e que dificilmente a gente encontraria um momento tão adequado para recomposição de margens do que nós estamos encontrando agora, nesse momento em que o mercado está super demandado, né? Nós temos uma escassez de papel acontecendo já no próprio mercado para aquelas empresas que não são integradas, né? Nós, como somos integrados, não devemos ter qualquer tipo de problema de suprimento de papel, mas, do ponto de vista das aparas, elas continuam pressionadas, e a nossa percepção é que elas devem continuar pressionadas até meados de dezembro, né? E aí você começa a ter retorno das expedições desses meses que nós tivemos expedições recorde. Esse retorno, ele tipicamente demora em torno de 3 meses, né? Então, nós batemos recorde em julho, agosto, setembro, então a partir do mês de novembro, a gente já começa a ter um retorno de aparas num volume bastante forte, e a gente já imagina um arrefecimento aí no aumento das aparas a partir de meados de dezembro, início de janeiro. Quando a gente olha os históricos de aumento de aparas, elas têm um aumento, em geral, no segundo semestre e começam um ciclo de queda no início do ano. Esse é o movimento típico das aparas. Esse ano ele está sendo um ano atípico, como nós falamos. A demanda de papel ondulado ela continua muito forte. A gente prevê que ela continue forte no primeiro trimestre do ano passado. Nós já temos em carteira pedidos até o mês de fevereiro, só para você ter uma ideia.
E essa dinâmica ela prossegue, né? O e-commerce continua muito forte por conta da pandemia. Essa percepção de sustentabilidade do negócio do papel em alternativa a outros materiais prossegue. E a reposição de estoques ela está ocorrendo de uma forma lenta nos nossos clientes, porque eles não estão conseguindo comprar, eles estão com uma demanda muito forte, mas não estão conseguindo comprar para reposição de estoque por conta da ocupação das fábricas de embalagem em geral. Então, isso deve prosseguir ao longo do próximo trimestre. Algum complemento aqui, Linomar, sobre esse tema? Perfeito, Sérgio. Eu só queria fazer uma correção, né? Quando você diz do primeiro trimestre de 2020, né? Ele continua realmente na nossa perspectiva, ele deve continuar bastante aquecido aí no primeiro trimestre, né? Mas é exatamente isso que você colocou. Eu acho que o ponto importante aqui, né, é a dinâmica. Enquanto nós tiver a habilidade de repassar preço, repassar o custo, aumento do custo das aparas, esse é um cenário que ele não é danoso, né? Porque está muito demandado, né? Você vê toda a expedição de papelão do lado muito forte, né? Então é natural ter esse aumento da aparas no primeiro momento, a demanda vem na frente do papel, né? Mas por outro lado você consegue repassar o preço e manter e até expandir margens, né? É diferente, por exemplo, do que aconteceu lá em 2015, 2016, quando nós tivemos um aumento do preço das aparas com uma depressão na demanda, né? Por conta da recessão que o país viveu. Então é um cenário completamente diferente daquele que a gente viveu lá atrás. Então, esse cenário do aumento da aparas, não necessariamente ele é ruim, né? Do jeito que a gente está vivendo ele hoje, com toda essa demanda por papelão do lado, ele nos permite repassar esse aumento de custo, né? E manter ou até mesmo expandir margem, né? Eu queria reforçar aqui, Odivan, e complementar a tua fala, que esse arrefecimento que a gente está prevendo no custo das aparas em meados de dezembro, obviamente isso não significa redução de preço no PO ali na frente, até porque, como você disse, o mercado continua bastante demandado e deve continuar assim, né? Então, não tem redução de preço aí no primeiro trimestre. Esse eu acho que é um ponto bem importante, né? Quando você olha a dinâmica, as aparas sobem, os preços eles sobem, em geral, no trimestre seguinte ou durante o semestre seguinte, quando a demanda ela tá boa, né? Agora 2016 foi uma tempestade perfeita, né? Nós tivemos aumento de aparas e demanda muito fraca. Aí você tem aumento de custos e não conseguiu repassar os preços na ponta. Mas não é o caso agora. Agora você tem um aumento de custo, mas você tem um mercado extremamente demandado que possibilita esse repasse. E quando o mercado, quando as aparas começam um ciclo de queda por conta do retorno dessas expedições maiores, nós vamos provavelmente ainda estar com essa demanda muito forte, como o Lindomar falou, e aí os preços de caixas eles não caem, o preço das embalagens não caem como caem as aparas, e isso faz com que as margens elas aumentem ainda mais. Acho que é isso, Caio. Não sei sobre aparas, eu acho que a nossa perspectiva é essa, de em dezembro começar um ciclo de arrefecimento leve, prosseguindo aí ao longo dos primeiros meses do ano, pelo menos. Eu vou abrir para o Caio Ribeiro aqui. Caio Ribeiro. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estamos bem. Perfeito. Então, a minha primeira pergunta aqui seria, enfim, sobre essa alternativa, né, que vocês têm aí de vender mais papéis para embalagem ou papelão do lado, né? Enfim, porque no momento atual, né, a gente vê alguns players internacionais aí, como International Paper, né, Smurfit Kappa, aumentando, né, os preços de Kraftliner, né, sinalizando uma retomada de preços aí para frente para esse grade. Mas ao mesmo tempo, né, a demanda aí por papelão do lado, né, como vocês vêm falando, ela está muito aquecida, né, e deve continuar para frente. Então eu queria entender um pouquinho melhor, né, como é que vocês tenderiam a priorizar, né, nos próximos trimestres essa escolha, né, entre esses dois, né, produtos, né, vender mais papéis para embalagem ou caixas de papelão do lado, né, visando capturar aí essas tendências de mercado aí que hoje parecem favoráveis aí para os dois produtos, né? E em segundo lugar, né, sobre os projetos, né, que vocês vão fazer ao longo dos próximos anos, no começo vocês planejavam, né, fazer um projeto em Minas Gerais, né, para aumentar a capacidade, né, especialmente de caixas de papelão do lado, né, em perto de 70 mil toneladas, mas que vocês tinham desistido, né, desse projeto, porque os retornos, né, esperados eles não pareciam tão altos, né, em relação aos outros projetos que vocês têm, né, no portfólio.
Mas com esse momento atual de mercado, né, que a gente está vendo, com essa demanda superaquecida, né, esse espaço que está tendo para aumentar preços, vocês poderiam revisitar esse projeto? Porque, enfim, hoje parece que o mercado precisa, né, de mais capacidade, né? Seriam essas duas perguntas. Obrigado, pessoal. Obrigado, cara, pelas perguntas. Primeiro, eu acho que é importante entender que a nossa flexibilidade ela é relativamente limitada com relação a vender diferentes tipos de papel, né? Hoje, a melhor opção para nós, Caio, é transferir o máximo possível de papéis para papel ondulado para as nossas operações, né? E vender o restante do papel para embalagens rígidas no mercado, que significa vender papel miolo, eventualmente, se houver alguma sobra de celulose, vender papel craftliner, mas em geral nós vendemos papel reciclado, até porque nós utilizamos a celulose que nós temos disponível para a produção de papéis de maior valor agregado. As máquinas 1, 2 e 4, elas são máquinas, a máquina 1 era uma máquina híbrida, em que nós podemos vender tanto papel para papel ondulado, quanto papel para sacos. As máquinas 2 e 4 são máquinas específicas, a máquina 2 voltada para a produção do bag craft, que é o papel para sacolas, e a máquina 4 voltada para papéis de baixa gramatura. Esses papéis das máquinas 1, 2 e 4, voltado para sacaria, eles têm margens muito superiores a vender craftliner ou vender embalagem, inclusive. Então, para nós, não faz sentido qualquer mudança para venda para outros usos que não os usos tradicionais desse papel. Até porque eles não seriam úteis, por exemplo, para fazer papel ondulado, porque são gramaturas bem mais baixas, essas máquinas são especializadas nesse tipo de papel. E a máquina 5, ela tem tido uma performance muito boa, a máquina 5 e a máquina 7, são máquinas específicas para a produção de papéis para papel ondulado, e essas estão transferindo o máximo possível para as nossas fábricas de embalagem, que estão na capacidade máxima, e o restante nós vendemos no mercado, que gira em torno aí de 3 a 4 mil toneladas por mês, que também é um produto bastante demandado no momento, dada a relativa escassez de papel no mercado. O que se faz nos papéis para sacaria é entender aonde nós temos rentabilidade melhor, se é na exportação ou no mercado interno, e aí ter avaliado caso a caso, cliente a cliente, né? Para que a gente possa estar tendo a melhor rentabilidade possível. Então, nós trabalhamos, em geral, o mix entre mercado interno e mercado externo, mas não há uma alteração muito grande nos papéis por conta da especialização de cada uma das máquinas. Com relação aos projetos, não sei se esse ponto está respondido, Caio, mas qualquer coisa você retorna. Mas com relação aos projetos, nós tínhamos no portfólio divulgado durante o roadshow do IPO o projeto de Minas Gerais, mas ainda numa fase bastante embrionária e com retorno relativamente baixo. Nós estamos revisitando esses projetos, eles fazem parte desse ciclo de investimentos, né? Tanto um upgrade na máquina de papel, como também uma fábrica de embalagem, eles estão no nosso radar, mas nós estamos reestudando esses projetos em termos de escopo. Esse fato que você coloca de, eventualmente, nós conseguirmos ocupar a fábrica de embalagem num período muito mais curto do que nós planejávamos originalmente, isso pode ajudar a melhorar o retorno, porque nós tínhamos uma ocupação da fábrica ocorrendo em 4 anos, para que você não tivesse problemas no mercado, de ter que reduzir preços para poder ocupar a fábrica, e isso afetar o preço do mercado como um todo, em função dessa nova capacidade. Em se mantendo no mercado com essa dinâmica que a gente está vendo agora, evidentemente o projeto ele pode ser executado num período, a fábrica pode ser ocupada num período bem mais curto, e isso faz com que o retorno do projeto seja bem melhor. Mas nós estamos estudando, faz parte sim do nosso portfólio, mas a gente vai só aprovar esses projetos no nosso conselho quando nós tivermos uma taxa de retorno mais atrativa, e principalmente em relação a outros potenciais projetos que a gente tenha na própria empresa. Perfeito, super claro, Sérgio. Muito obrigado, viu? Próximo aqui é o Pedro. Pedro, consegue... Acho que só 2 dúvidas aqui. A primeira é justamente esse projeto Gaia 1, que é o da caldeira. Assim, a gente olhando, tem um prazo que parece grande, né? 3 anos. Se isso já está muito conservador, se tem alguma
talvez opcionalidade de entregar, e como é que estão os preparativos, assim, então, desde as licenças de instalação ambiental, como é que vocês veem o risco de execução na parte de obras? E essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, acho que é um pouco mais técnico, que mais me ajuda também a pensar como é que vocês estão lidando com a questão de alocação de capital, se no lucro que vocês estão considerando para a base de cálculo do dividendo, se vocês vão fazer algum ajuste para esses não recorrentes, como todos esses não recorrentes que estão passando pela DRE, se isso vai ser considerado também para dividendo. Então, são essas duas dúvidas. Obrigado. Muito bem. Sobre o Gaia 1, como eu falei, nós estamos na fase final de engenharia e está caminhando bastante bem. O Henrique Zugman, que é nosso diretor de papel, ele é o dono do projeto, né? Nós temos a figura do dono do projeto, que é um dos diretores, né? O diretor mais ligado àquele projeto. Poderia comentar um pouquinho aí como é que estão os preparativos, como é que está caminhando o projeto, Henrique? Não, a gente já está, a engenharia básica já está finalizada, a gente já está no período de analisar as propostas técnicas que a gente está recebendo de diversos fornecedores, né? A gente já está começando a fazer os pré-canteiros de obras que a gente vai precisar fazer, então ele está extremamente dentro do prazo. A gente já está visitando vários fornecedores, possíveis fornecedores dos nossos projetos, né? E eu acredito que num prazo de entre 60 dias, mais ou menos, a gente vai ter todo o projeto mais ou menos equacionado, pronto para iniciar a negociação técnica com os fornecedores. Nós temos aí... E em relação a adiantar, desculpa, em relação a adiantar o projeto, né? Acho que 3 anos é um prazo bom. Muito provavelmente, se caminhando como está caminhando até agora, a gente vai conseguir entregar ele um pouquinho antes. Mas a gente está colocando ele, por enquanto, mantendo esse prazo de 3 anos, que é o prazo que os fornecedores dizem que leva para entregar cada equipamento, montar com calma, ligar, etc. Evidentemente, a gente vai tentar reduzir esse prazo ao máximo, né? Mas nós temos um caminho crítico no projeto, que é a construção da própria caldeira, né? A caldeira de recuperação ela tem um prazo de cerca de 21 meses para a construção. Então, por mais que a gente tente antecipar, a gente vai ter que esperar aí a construção da caldeira, e nós vamos conseguir comprar essa caldeira provavelmente no início do ano que vem, porque tem toda uma concorrência, definição técnica, e é o equipamento de maior valor. Com relação aos dividendos, sim, eles fazem parte da base de cálculo para pagamento de dividendos, mas lembrando que a nossa política de dividendos, ela prevê pagar 25% sobre o lucro de cada trimestre e um ajuste no resultado anual, pagando até 50% do lucro. Então, ainda que se pague agora sobre essa base, quando se ajustar, pode ser que seja feita alguma correção, né, Gilvan? Sim. Na verdade, o lucro líquido não tem como excluir os não recorrentes, né? Pela lei das SCA, a gente tem que calcular o dividendo sobre a base de cálculo do lucro completo, né? Então, ele inclui, sim, mesmo não recorrente, a base de cálculo do dividendo, né? Que eu acho que era essa, pelo que eu entendi, que era essa a tua dúvida, né, Pedro? Mas, assim, o Conselho tem prerrogativa de definir até 50%, 50% é a nossa política, mas ele é sempre ajustado anualmente. Tá. Agora nós temos o Victor. Deixa eu achar o Victor aqui. O Victor pode abrir o microfone. Isso. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Maravilha. Na verdade, a primeira pergunta que eu até já tinha feito já foi respondida, que é sobre a parte de aparas, mas só um complemento, eu queria só entender se, de fato, vocês estão encontrando alguma dificuldade no fornecimento ou prevendo algum tipo de dificuldade para os próximos meses. A gente ouve de alguns parceiros que não está tão fácil encontrar aparas no mercado, né? Além da questão de preço, estou pensando nessa questão de dificuldade para encontrá-la. Esse é o primeiro ponto. O segundo, eu queria entender um pouquinho sobre a capacidade instalada no momento. A gente pode encarar ou enxergar o terceiro trimestre como
o topo da capacidade instalada atual da companhia, né, sem pensar nos novos projetos, ou ainda tem algum espaço em alguma das máquinas? Como que está nessa questão? Muito obrigado. Muito bem. Sobre as aparas, a gente já viveu momentos mais críticos durante a pandemia, que foi o início da pandemia, em que nós tivemos a paralisação dos catadores, da coleta seletiva em algumas cidades. E, no momento, até por conta do que eu falei, Vitor, do retorno das expedições que ocorreram em julho, agosto e setembro, né, que tem um prazo de 3 meses, a gente não vê escassez de aparas no sistema. A gente não vê escassez de aparas, principalmente para as empresas maiores que têm parcerias muito fortes com aparistas no Brasil e que é dada preferência para essas empresas normalmente em momentos de mais dificuldade de aparas. Então, nós nunca tivemos problema com fornecimento de aparas. Evidentemente, quando você tem um feriado ou uma situação em que você tem uma reposição de estoques menor, né, você pode ter uma redução do prazo de dias de estoque de aparas, mas nunca numa situação em que a gente tenha que parar alguma máquina ou uma situação mais crítica. Então, a gente não vê esse cenário, principalmente para as grandes empresas. E a segunda pergunta era sobre... Desculpa, em relação à capacidade instalada. Se o terceiro teria uma referência, seria o topo da empresa. Sim, nós estamos com a capacidade totalmente ocupada, tanto nas fábricas de embalagem quanto nas máquinas de papel. Máquinas de papel, elas produzem de forma contínua, né? Então, elas produzem na sua capacidade, só tem paradas de manutenção. As fábricas de embalagem, elas estão, desde o mês de julho, trabalhando na sua capacidade máxima, né? O que nós temos ganho, que vocês vão encontrar alguma diferença entre um mês e outro, é a quantidade de dias, ou, eventualmente, recordes de produção que têm sido batidos, né? O mês de outubro, por exemplo, nós batemos recordes de produção nas 4 máquinas de papel e nas 2 fábricas de embalagem. Esse volume, essa demanda mais forte também vai levando a alguns ganhos incrementais de produtividade ao longo do tempo. Perfeito, muito obrigado. Se me permitem só um complemento, no terceiro trimestre a gente teve, em relação ao segundo, um aumento de receita, né, um aumento de vendas também, e uma redução de margem, principalmente margem EBITDA, né? Acho que parte do motivo deu para entender, só queria confirmar se tem mais alguma coisa. Teve a questão do aumento de custo das aparas e teve uma questão de mudança do mix de produtos, principalmente na parte de gramatura de papéis. É isso mesmo ou tem mais algum ponto que a gente deveria considerar nas análises? Muito obrigado. Não, na realidade, você tem uma melhora no mix de papel, né, em relação ao segundo trimestre. O segundo trimestre foi o mês mais difícil, que nós tivemos que exportar mais papel e vender papéis de menor valor agregado, né, durante aqueles meses, por conta da queda do consumo no mercado interno. E no terceiro trimestre, a gente já começa a ver uma melhora no mix e uma recuperação praticamente total a partir do mês de setembro, outubro, novembro, né, Henrique? Então, nesse quarto trimestre, nós estamos trabalhando com mix otimizado, inclusive um pouco melhor do que nós planejamos no nosso orçamento. Então, eu não vejo esse fator, sim, de forma positiva e não negativa. E as aparas, essa sim teve impacto importante aqui no nosso custo, que representou essa queda de margem, né? Mas que a gente, porque tem um descasamento, como foi colocado pelo Lindomar, né, entre o momento que as aparas sobem e o repasse final de preços na ponta. Então, nós começamos um repasse mais forte em meados de setembro, né, que é o segundo aumento de preços, porque, tipicamente, nós fazemos um aumento de preços por ano, né? Fazemos um aumento de preços ao longo do primeiro semestre, depois fazemos um aumento de preços no ano seguinte, mais ou menos no mesmo período. Esse ano, em função da alta da demanda, em função da pandemia, nós estamos e da alta das aparas, não esperada, né, numa velocidade tão grande, nós estamos fazendo vários aumentos, né? Então, fizemos um aumento no mês de outubro, setembro, outubro, vamos fazer em novembro e provavelmente faremos também em dezembro. Então, e recompondo, mais do que recompondo essa diferença de margem do terceiro trimestre. Mas o fator principal de queda de margem em relação ao segundo trimestre foi o aumento das aparas. Perfeito, muito obrigado. Temos 2 perguntas ainda, acho que a gente pode encerrar, que está dando o horário, né? O Léo Correia pode... Fala, Léo, tudo bom? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Sérgio, Odivan e demais?
Vocês estão me ouvindo pelo visto, então eu vou... Tudo bem. Já que está todo mundo perguntando se está ouvindo, acho que vocês estão me ouvindo minha vez também. Mas vamos lá. Não, pessoal, eu sei que a gente já está acabando aí o horário. São questões mais pontuais, Sérgio, no que der para falar, só para a gente tentar contextualizar um pouco. Dá para dizer que o aumento de preço para o quarto trimestre é de duplo dígitos? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você já falou sobre os projetos, né, sobre a evolução. Eu estava querendo entender um pouco mais sobre os milestones que a gente pode ver nos próximos meses. Tem alguma coisa concreta que é para a gente, como um evento importante para a gente acompanhar, enfim, que é para a gente estar mais, vamos dizer, um pouco mais esperto com relação à execução dos projetos? Essa é uma questão também super pontual. E, por último, uma dúvida que sempre vem para a gente é com relação a como vocês têm muita coisa, né, de execução e muito crescimento, só para confirmar se nenhum dos projetos vai canibalizar a geração de caixa da companhia ou comprometer algum caminho crítico da base atual de ativos que vocês têm. Então, só queria confirmar esses 3 pontos aí super rapidamente, por favor. Muito obrigado, pessoal. Imagina. Sobre os projetos, rapidamente, nós vamos deixar o mais transparente possível aí no portal, tanto a questão de prazos, como a questão de budgets de cada um deles, justamente para que os investidores possam acompanhar isso de forma contínua. A gente não vê nenhuma concorrência com a atividade normal dos projetos, da empresa. Nós temos equipes específicas dedicadas aos projetos e nós temos uma área específica de projetos estratégicos, né? Então, a gestão dos projetos, a execução dos projetos, ela é feita com equipes próprias e totalmente dedicada aos projetos, justamente para que não haja concorrência com o dia a dia da empresa. Então, nós tomamos bastante cuidado com relação a isso, para que não haja nenhum prejuízo aí à condução de cada um dos projetos. O que nós estamos fazendo, diferentemente daquilo que a gente divulgou, é uma certa antecipação da máquina 2, que estava prevista para iniciar em 2022 e que nós estamos iniciando em 2021, com a parte de engenharia e conclusão da reforma no primeiro semestre de 2022. Em termos de milestones que você comentou, na caldeira de recuperação, eu acho que é a aquisição dos equipamentos, que deve acontecer no início do ano que vem. Na embalagem, nós já estamos na fase de aquisição dos equipamentos, então isso já vai aparecer no nosso cronograma assim que nós concluirmos. Nós estamos em fase de negociação dos principais equipamentos. E na máquina 2, que são os 3 projetos que nós estamos iniciando agora, né? Porque as PCHs ainda dependem de licenciamento, que está caminhando também, né? Mas a máquina 2, nós vamos fazer a parte de engenharia da máquina ao longo do primeiro semestre do ano que vem, e aquisição dos equipamentos durante o segundo semestre. Aí eu tenho tempo de entrega dos equipamentos, que deve ser em meados do primeiro semestre de 2022. É isso, Henrique? Falei alguma bobagem? É isso aí. O que a gente está tentando é adiantar um pouco a máquina 2, mas o cronograma é isso aí mesmo. Muito bem. E qual era a primeira pergunta, Léo? E os aumentos de preço, se dá para falar que é duplo dígito. São os aumentos de preços, né? Nós temos total segurança, viu? Diferentemente de outros momentos, os aumentos de setembro, outubro e novembro já estão implementados, né? Nós anunciamos um novo aumento para as chapas em dezembro e estamos definindo um percentual de aumento que nós vamos fazer em outubro em caixas, né? Mas o aumento é expressivo e nós temos boa parte dele já implementado no mês de outubro e no mês de novembro. Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Nós temos uma última pergunta aqui do Leonardo Fantin, que pelo que eu entendi aqui está sem microfone, né, Leonardo? Então eu vou ler aqui. Como fica o cronograma de parada das máquinas, com as máquinas operando full capacity, e qual o tempo de campanha em média? E a outra pergunta é sobre como fica o impacto da variação cambial na tira dos projetos. Muito bem. Com relação a paradas de máquina, a única máquina que nós vamos ter uma parada expressiva vai ser a máquina 2, né, porque está sendo a máquina objeto de reforma. Isso vai entrar, já está no cálculo da tira e do projeto, né, que é essa parada e a necessidade de capital de giro associado.
isso já está previsto tanto no cálculo do retorno do projeto como do ponto de vista de produção. A gente tipicamente antecipa produções, né, para poder atender os clientes durante o período de parada. Nós estimamos uma parada de quantos? 3 semanas, é isso? 3 semanas, mas eu acho que aqui, Sérgio, complementando a tua resposta, acho que a pergunta do Leonardo é mais no sentido, várias outras fábricas de papel, eles fazem uma parada anual das máquinas, né, de manutenção. No nosso caso, a gente não faz uma parada anual de manutenção. A gente organiza várias pequenas paradas durante o ano, né? Então, a gente acaba... Então, praticamente, todas as máquinas param algumas horas durante o mês para manutenção preventiva, mas a gente não faz essa manutenção, essa parada geral como algumas outras fábricas fazem. A gente faz alguns equipamentos grandes, né? Mas não faz da máquina como um todo, tá? Então, não tem conceito diferente. E da máquina 2, a nossa estimativa, quando fizer o projeto, é parar por 3 semanas. Na caldeira de recuperação, pode ter alguma parada geral da fábrica para interligação, mas isso são poucos dias e vai estar sendo programado adequadamente também. Qual era o outro ponto, Givan? A variação cambial, o impacto da variação cambial é um impacto importante na embalagem. Nós, quando apresentamos o projeto para o mercado, nós trabalhamos com um dólar a R$5, e ele está ficando um pouco acima, então os equipamentos que são denominados em dólar, que é a onduladeira e uma das máquinas de conversão, elas vão sofrer impacto da variação cambial. No caso da caldeira, nós não temos muitos equipamentos vinculados ao dólar, dado que os equipamentos são fabricados no Brasil, mas tem alguma pressão pelo aumento do aço e de alguns insumos que têm ocorrido de uma forma importante. Mas a gente não prevê uma variação substancial em relação ao CAPEX anunciado durante o período de roadshow. Acho que é isso, não temos mais perguntas, podemos encerrar. Então, muito obrigado a todos pela oportunidade de apresentar nossos resultados. Estamos aí à disposição com a equipe de RI para qualquer dúvida, qualquer questionamento adicional que, porventura, os senhores tenham. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal.